José nunca teve medo do escuro. Era o tipo de homem que parecia ter nascido com a noite cravada nos olhos. Seus passos arrastados pelas alamedas silenciosas do cemitério São Miguel eram tão rotineiros quanto tilintar os grilos ou o farfalhar do vento entre os túmulos. Aos 63 anos, com os ombros curvados pelo tempo e os olhos fundos como covas antigas, ele caminhava entre os mortos como se pertencesse àquele lugar desde sempre. Após a morte de sua esposa, Dona Teresa, José deixou de frequentar a igreja, parou de visitar os poucos parentes que ainda o procuravam e se isolou no cargo de vigia noturno do cemitério mais antigo da região. Um campo sagrado e esquecido, encravado nos arredores de uma pequena cidade mineira, escondido entre colinas cercado por um muro de pedras cobertas por musgos. O portão de ferro, enferrujado e sempre rangendo, era a última fronteira entre o mundo dos vivos e aquilo que já sob a terra. José gostava daquele silêncio absoluto, da ausência de vozes, da previsibilidade da morte. Durante as madrugadas, ele percorria as fileiras de túmulos com sua lanterna amarelada, observando os anjos de pedra com asas quebradas, as cruzes inclinadas pelo tempo, os nomes quase apagados nas lápides. Às vezes parava diante de uma sepultura esquecida e murmurava algo, um pedido de desculpas, talvez, ou apenas palavras soltas que ninguém mais ouviria. O cemitério São Miguel guardava histórias demais, algumas escritas em mármore, outras apenas sussurradas pelo vento. Naquela noite, porém, algo mudaria. Era inverno. O céu estava sem lua e o frio parecia se infiltrar até mesmo nos ossos de quem já não os tinha. José acendeu o lampião antigo que ficava sobre a mureta da entrada e, como sempre, iniciou sua ronda pelas alamedas. Mas, naquela noite, não havia apenas silêncio. Havia algo mais. Ele parou abruptamente ao ouvir um som que não pertencia à noite, um tilintar suave, metálico, como se alguém estivesse sacudindo uma corrente leve ou tocando um pequeno sino. José franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. O som era abafado, como se viesse debaixo da terra. Olhou ao redor, esperando ver algum animal entre os túmulos, ou talvez um brinquedo deixado por alguma criança em visita. Nada. O som cessou no instante em que ele se aproximou do setor antigo, onde os túmulos já não recebiam flores, e as lápides pareciam prestes a desabar. Ele ficou parado ali por alguns minutos, ouvindo apenas o próprio coração. Depois de um tempo, balançou a cabeça, murmurou que talvez estivesse cansado demais, e voltou à sua ronda. Mas naquela madrugada algo havia se instalado dentro dele. Uma inquietação silenciosa, como uma brisa fria passando por um corredor de portas entreabertas. Na noite seguinte, o sino voltou a tocar. Desta vez, mais longo, trêmulo, persistente. José parou no meio da trilha de terra batida, sentindo a pele arrepiar sob o casaco grosso. O som vinha da mesma direção, o setor antigo. Ele ficou ali, sem coragem de se mover, até que o som desapareceu. No terceiro dia, o som retornou, e com ele veio uma certeza angustiante. Não era o vento, não era um animal, não era imaginação. Era um chamado, um lamento metálico vindo do fundo da terra. Nos dias que se seguiram, José passou a evitar o setor antigo. Mudou a rota, fingiu não ouvir, mas os sinos persistiam, sempre por volta das 3 da manhã. E então, numa madrugada sem estrelas, ele tomou uma decisão. Voltou à sua cabana, pegou sua lanterna mais potente e uma pá de cabo curto. Estava decidido. Naquela noite, ele iria até a origem do som. E o que encontraria ali mudaria para sempre tudo o que ele acreditava sobre a morte, sobre a fé e sobre o silêncio dos mortos. O céu daquela noite estava denso. Nenhuma estrela furava o breu, e até mesmo o vento parecia mais pesado, como se soprasse do próprio coração da terra. José atravessou o portão do cemitério São Miguel com passos lentos, firmes. A lanterna balançava em sua mão direita, e na esquerda ele segurava a pequena pá com força demais, como quem se agarra à última coisa que ainda o conecta ao mundo dos vivos. O setor antigo ficava nos fundos, afastado da entrada principal, e era raramente visitado. A vegetação tomava conta dos caminhos, e os túmulos, de pedra escurecida, carregavam datas que pareciam pertencer a outro século. Algumas lápides estavam rachadas, outras afundadas, como se o solo as engolisse lentamente.
José sentia o coração bater como há muito tempo não sentia. Não era apenas ansiedade, era medo. Medo puro, cru, ancestral. Ao se aproximar da origem dos sons, o silêncio ao redor pareceu mudar de textura. Ficou mais espesso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Foi então que ele viu. A sepultura de Dom Agostinho, o antigo padre da cidade, estava errada. A terra ao redor estava remexida. Não escavada, não aberta, mas afundada, como se algo abaixo tivesse se mexido, pressionado contra o caixão. Como se o próprio chão tivesse tentado expelir o que havia ali. José se ajoelhou com cuidado, repousando a lanterna no chão. Então, viu o detalhe que o fez perder o ar por alguns segundos. Um fio fino, quase invisível, saía discretamente da terra e terminava num pequeno sino de bronze, pendurado, silencioso. Ele conhecia aquilo. Já tinha lido sobre os sinos funerários em livros antigos. No século XIX, muitas pessoas temiam ser enterradas vivas, e alguns túmulos eram construídos com sinos conectados a um fio dentro do caixão. Um toque, um pedido de socorro, um último grito abafado pelo peso da terra. José sentiu a garganta secar. Estendeu a mão e segurou o sino. Estava frio, muito frio. No instante em que tocou, ele soou. Não pela sua mão, não por acaso. Foi, de dentro. 3 toques secos. Tiene, tiene, tiene. A vibração do som pareceu ecoar diretamente em seu peito. José caiu sentado sobre o chão úmido, sentindo o mundo girar. O sino balançava sozinho. E continuava a tocar, repetidamente, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse puxando o fio com desespero. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam. O som parecia mais alto agora, mais urgente. E por trás dele, como se viesse do próprio solo, ele ouviu um suspiro. Baixo, rouco, irregular. Era como se a terra estivesse respirando. José gritou. Um grito seco, rouco, que se perdeu no meio dos ciprestes e cruzes. Correu sem olhar para trás, tropeçando nas raízes, nas lápides partidas, nas lembranças. Não voltou para a cabana. Foi direto para a estrada de terra que levava à cidade, mesmo que não soubesse quem poderia entender aquilo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Naquela madrugada, ele não dormiu. A cada vez que fechava os olhos, ouvia o som. Tiene, tiene, tiene. E com ele, sentia a presença de algo vindo debaixo da terra. Algo que não estava morto ou que nunca esteve realmente vivo. No dia seguinte, voltou ao cemitério antes mesmo do anoitecer. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender. E, acima de tudo, precisava saber se estava sozinho. Ou se havia mais sinos esperando para tocar. O entardecer caiu sobre o cemitério São Miguel como um manto pesado, sufocando até mesmo o canto dos pássaros. O céu, de um cinza espesso, parecia afundar sobre os túmulos e o ar carregava um cheiro úmido, doce e amargo, como terra revolvida e flores apodrecidas. José estava de volta. Trazia consigo uma câmera antiga, emprestada de um sobrinho distante. Algo simples, mas funcional. Uma pequena esperança de provar a si mesmo, ou a qualquer outra alma viva, que ele não estava enlouquecendo. Colocou a câmera sobre um tripé improvisado, voltada diretamente para a sepultura de Dom Agostinho. Fez questão de testar o foco, o enquadramento, o som. Tudo estava pronto. E, pela primeira vez em dias, ele se afastou do túmulo com a intenção de apenas observar. A noite chegou lentamente, como uma cortina arrastada por mãos invisíveis. As primeiras horas passaram sem incidentes. O vento balançava as folhas secas. Os grilos voltaram a cantar. Por um breve momento, José pensou que talvez tudo aquilo tivesse sido erro. Um surto passageiro de um velho cansado demais e sozinho demais. Mas então, exatamente às 3h14 da manhã, o sino soou. Tiene. José estava sentado ao lado do muro, com a lanterna apagada, olhando para o visor da câmera. Tiene. Tiene. O sino continuava, firme, insistente, como se cada toque arrancasse a própria alma de quem o escutasse. Mas o que veio em seguida não era som, era movimento. A terra se mexeu, sutil, como um tremor contido. A superfície do túmulo se levantou em leves ondulações.
Grãos de terra escorreram pela lateral. Pequenos fragmentos da cruz que ornamentava o túmulo racharam. E então, algo rompeu o solo. Uma mão, ressecada, pálida, os dedos longos e curvados como garras de um animal moribundo. As unhas estavam amarelas, lascadas, ainda com vestígio de terra negra sob elas. José mordeu o punho para não gritar. A figura emergiu lentamente. Um rosto coberto por farrapos de pele pálida e carne seca. O crânio ainda coberto pela batina clerical, rota, marcada por séculos de decomposição. Os olhos, vazios, mas vivos, como se enxergassem sem luz. Como se enxergassem José. A criatura virou o rosto em direção à câmera e sorriu. Não foi um sorriso humano. Era algo quebrado, disforme. Um esgar que denunciava a ausência de alma. Um sorriso de alguém que nunca deveria ter voltado. José se ergueu com dificuldade, o corpo paralisado entre o impulso de correr e a obrigação de testemunhar. A criatura ergueu o braço lentamente e apontou. Não para a câmera. Para ele. José cambaleou para trás, o pé tropeçando numa lápide inclinada. Caiu sentado, mas não conseguiu afastar os olhos daquilo. Do padre que agora caminhava lentamente entre os túmulos, como se cada passo arrastasse a eternidade consigo. Mas não era só ele. De outros pontos do cemitério, José começou a ouvir sinos. Primeiro um, depois outro, e mais. Um coro de lamentos metálicos, ecoando como um chamado antigo. Como se o toque do primeiro tivesse despertado algo adormecido, algo que jamais deveria ser acordado. Tiene, tiene. Tiene. Era como se os mortos estivessem tentando responder, como se estivessem conversando. José correu. Não olhou para trás. O som dos sinos crescia, pulsava, invadia seus ouvidos como se tocassem dentro de seu crânio. Sua respiração era entrecortada, o peito ardia. O frio parecia sair do chão e subir por suas pernas como uma névoa viva. Chegou à sua casa pouco antes do amanhecer. Trancou todas as portas. Cobriu os espelhos. Sentou-se diante da câmera e assistiu. Viu tudo. A mão, o sorriso, o padre caminhando, os outros sinos respondendo. E, no canto final da gravação, antes que a bateria acabasse, uma última imagem. A figura parada diante da câmera, olhando diretamente para ela, com os olhos fundos e negros, e com os lábios em movimento, como se dissesse o nome dele, José. Os dias seguintes foram envoltos em um silêncio espesso e desconfortável. A cidadezinha continuava sua rotina comum, o mercado abrindo ao amanhecer, o som dos sinos da igreja ao meio-dia, as conversas baixas nas calçadas. Mas para José, o tempo havia se quebrado. Desde a noite da gravação, ele não voltou ao cemitério. Sua casa, uma construção simples de tijolos crus e janelas antigas, parecia encolher a cada dia. As paredes rangiam. O teto estalava. Os espelhos, antes cobertos, agora refletiam vultos que não pertenciam à sala. E em todas as madrugadas, às 3h14, José acordava com o som do sino, mesmo estando longe. Tiene, tiene, tiene. Ele já não dormia mais, apenas cochilava entre o terror e o cansaço. Começou a perceber pequenas coisas fora do lugar. Pegadas de terra no chão da cozinha, mesmo com a porta trancada. Um crucifixo entortado na parede, como se algo tivesse empurrado. As velas que ele acendia durante a noite para espantar o escuro apagavam sozinhas. E, certa madrugada, ele ouviu passos no corredor. Não os seus. Passos pesados. Leitos. Como alguém andando com dificuldade, arrastando os pés. José se armou com uma lanterna e uma faca de cozinha. Suava frio. O coração martelava no peito como um segundo sino. Saiu do quarto, os olhos varrendo cada canto. Nada. Apenas o silêncio. Foi então que percebeu. A porta dos fundos estava entreaberta. O trinco, que ele mesmo havia fechado com cadeado, agora pendia partido. E no batente, marcas de unha. 4 sulcos paralelos, profundos, como se algo tivesse se apoiado ali para entrar. Na manhã seguinte, José decidiu contar a alguém. Foi até a igreja matriz. O padre atual era jovem, com olhos gentis, mas cansados. Ao escutar parte da história, tentou sorrir, mas o sorriso morreu em seus lábios ao ver a gravação.
Pediu que José parasse de falar, fez o sinal da cruz, com voz trêmula, prometeu guardar aquilo em segredo. José foi embora, ainda mais só. Naquela noite, acendeu todas as luzes da casa. Deixou a televisão ligada sem som. Posicionou cadeiras e objetos diante das portas e janelas. Trancou tudo, mas, no fundo, sabia que nada daquilo importava. Às 13h14, acordou com o tilintar do sino dentro do seu próprio quarto. Olhou devagar. Não havia vento. Nenhum objeto se movia. Mas ao lado de sua cama, sobre o criado mudo, um pequeno sino de bronze balançava sozinho. Tiene. Ele se levantou num salto, os olhos fixos naquele som. Tiene. Tiene. A casa inteira pareceu escurecer, mesmo com todas as luzes acesas. Então, escutou. Uma voz, baixa, rouca, como se viesse do fundo de um poço. José. A respiração dele travou. As mãos suavam. A faca caiu ao chão. Olhou em volta, os olhos arregalados, procurando algo, qualquer coisa, e viu, na parede do corredor, entre luzes oscilantes, a sombra de uma figura magra, de batina longa, com os braços abertos, como se o esperasse. José caiu de joelhos, os olhos marejados, a mente em colapso entre fé e loucura. Ele tentou rezar, mas as palavras não vinham. A figura se aproximou lentamente, sem som. O ar da casa esfriou ao ponto do vapor escapar de sua boca. Cada passo da presença invisível era sentido no chão, no corpo, na alma. Mas antes que o vulto tocasse José, ele gritou. Um grito como o último apelo. Um lamento de alguém que compreendeu tarde demais que há portas que nunca deveriam ser abertas. O som cessou. A sombra desapareceu. E o sino caiu ao chão. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. José olhou ao redor, sentindo que algo havia mudado. A câmera, agora esquecida num canto da sala, estava ligada. Ele a pegou com mãos trêmulas e reviu as últimas imagens gravadas sem seu conhecimento. Era a sala, vazia. Depois o corredor. E então, a figura, a mesma. O padre, parado, olhando diretamente para a lente. Mas desta vez, ele não sorriu. Ele chorava. E ao fundo, um som novo, mais grave, ecoava entre os quadros e os móveis. Não eram mais apenas sinos. Eram vozes, muitas, chamando pelo nome de José. A manhã seguinte chegou sem som de pássaros. O sol nascente tentava atravessar a névoa espessa que cobria os telhados da pequena cidade. Tudo estava mais cinza, mais lento, como se o tempo mesmo estivesse hesitante. José não dormira. Passara horas sentado à frente da câmera, vendo e revendo as imagens. Os olhos fundos, as mãos cerradas no colo. Não havia mais dúvida. A coisa que antes caminhava entre os túmulos agora estava dentro de sua casa. Mas o que quebrava por dentro não era a assombração. Era o choro. Aquela figura chorava. E em algum lugar dentro de si, José sabia, aquilo não era apenas um morto voltando à vida. Era um pedido. Naquela tarde, ele foi até a prefeitura. Falou pouco, apenas o necessário. Pediu demissão. A funcionária estranhou, mas ele não explicou. Apenas entregou as chaves à capela do cemitério e saiu. De volta à sua casa, escreveu uma única carta. A folha tremia em sua mão, e as palavras pareciam pesar mais do que nunca. Se alguém ler isso, saiba que não fui embora. Eu desci. Não fugi. Fui chamado. Eles não querem vingança. Querem ser ouvidos. Se por acaso escutar sinos, não corra. Escute e reze. Por eles e por mim. Ao cair da noite, José vestiu sua velha jaqueta, colocou o chapéu surrado, prendeu no pescoço uma pequena cruz de madeira que pertenceu à sua esposa. Depois, pegou sua lanterna e voltou ao cemitério São Miguel. O portão rangeu com mais dificuldade do que nunca, como se resistisse à sua entrada. O vento soprava gelado. O mato alto tocava suas pernas como dedos, mas ele não hesitou. Passou pelas alamedas, cruzou os setores mais novos, ignorou as sombras que pareciam se mover entre as lápides. Seguiu até o setor antigo, até a sepultura de Dom Agostinho. A terra, agora, estava escancarada, aberta como uma boca faminta. O sino pendurado ainda balançava levemente, mesmo sem vento.
José parou à beira do buraco. A escuridão abaixo era densa, absoluta. Mas havia algo ali. Uma luz fraca. Uma pulsação. E vozes. Muitas. Sussurros arranhados, vozes infantis, preces em latim, gritos abafados. Um coro que não se calava. Ele respirou fundo, ajoelhou-se e tocou a beira da cova com os dedos. Eu escuto vocês. E então desceu. Devagar, um passo após o outro, sumindo dentro da escuridão. A terra pareceu aceitá-lo, como se o aguardasse. Na manhã seguinte, os coveiros chegaram cedo ao cemitério e encontraram algo estranho. O túmulo de Dom Agostinho estava novamente selado. A terra estava lisa, intacta, como se ninguém a tivesse tocado, como se nunca tivesse sido reaberta. No alto da cruz, preso por um prego enferrujado, pendia o chapéu de José. E ao lado da sepultura, no chão de terra batida, um único objeto descansava: um sino. Pequeno, silencioso, coberto por traços de ferrugem e lágrimas secas. A casa de José foi lacrada dias depois. Os vizinhos diziam não ver ninguém entrar ou sair. Mas à noite algo mudará. Em algumas madrugadas, sempre às 3h14, moradores próximos ao cemitério São Miguel ainda afirmam ouvir o som abafado de sinos tocando sob a terra. Não um, mas vários. E, às vezes, entre eles, uma voz rouca, familiar, que parece vigiar os mortos e proteger os vivos. Eu estou aqui. O vigilante da meia-noite nunca foi embora. Ele apenas desceu. O céu carregado de nuvens parecia pesar sobre a pequena cidade naquela tarde de outono. O ar estava frio, denso, impregnado com o cheiro úmido da terra molhada e das folhas secas que se amontoavam nos cantos das calçadas. Ana Beatriz apertava firme nas mãos um buquê de flores amarelas, o mesmo que trazia há anos para a avó, enquanto caminhava devagar pelas ruas silenciosas que levavam ao cemitério Jardim do Silêncio. Ao chegar, a visão lhe causou uma estranha mistura de conforto e inquietação. O cemitério era maior do que lembrava, com seus caminhos de pedra irregulares se perdendo entre sepulturas alinhadas de forma quase simétrica. Estátuas de anjos de concreto, desbotadas pelo tempo marcadas por rachaduras, observavam silenciosamente cada visitante, suas asas desgastadas quebradas parecendo carregar séculos de segredos não ditos. O vento fraco agitava as folhas e levantava pequenos redemoinhos de poeira ao redor das lápides. O silêncio era absoluto, apenas cortado pelo som abafado dos próprios passos de Ana, que ecoavam com uma estranha reverberação entre as paredes de pedra e as árvores altas. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o solo carregasse uma memória antiga, esperando para ser despertada. Ana fechou os olhos por um instante, buscando acalmar o turbilhão de pensamentos. Um frio percorria sua espinha, não de medo, mas de uma sensação estranhamente familiar. Era como se estivesse voltando para um lugar que fazia parte dela há muito tempo, mesmo que suas lembranças não alcançassem o que sentia agora. A névoa sutil que começava a se formar ao redor das sepulturas dava ao ambiente uma aura quase sobrenatural, uma fronteira tênue entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ao seguir pela trilha que levava ao setor da família, Ana notou algo que fez seu coração quase parar. Um túmulo novo, brilhantemente branco, descansava silencioso ao lado da sepultura da avó. O vaso com flores frescas reluzia sob a luz mortiça do entardecer, e a pedra polida da lápide refletia um brilho estranho, quase hipnótico. Ela se aproximou, hesitando, e leu as inscrições gravadas com letras delicadas, mas que cortavam sua alma como uma lâmina gelada. Ana Beatriz de Lima, 23 de agosto de 2000. 5 de abril de 2025, o nome completo dela. A data de nascimento correta. E a data da morte, o mesmo dia. Por um momento, Ana ficou imóvel, o ar faltando em seus pulmões. A vida parecia ter sido sugada para fora do seu corpo, e o mundo ao redor tornou-se um borrão de sombras e sussurros. Um vento gélido atravessou o cemitério, arrancando as folhas das árvores, fazendo as flores tremeluzirem. Ela olhou ao redor freneticamente, esperando encontrar alguém. Qualquer pessoa, um coveiro, um segurança, um visitante, mas o lugar estava deserto, morto. Até os pássaros tinham desaparecido. Quando tentou tirar o telefone do bolso, percebeu que não havia sinal.
A tela do aparelho piscava uma mensagem inquietante: área não reconhecida. Um arrepio tomou conta de Ana. Ela sabia que, de alguma forma, havia cruzado um limiar, um portal invisível que a separava da realidade que conhecia e daquilo que estava prestes a enfrentar. O ar ficou mais frio, como se o próprio cemitério tivesse fechado suas portas para Ana, prendendo-a em um abraço gelado e silencioso. O céu escurecia rapidamente, as nuvens se fechando em um véu pesado e baixo, que parecia sugar a luz do entardecer. Ela voltou os olhos para o túmulo branco, como se precisasse convencer a si mesma de que aquilo era real. A pedra parecia quase brilhar naquela penumbra, imaculada demais para o lugar onde o tempo costumava corroer até as memórias. O nome dela, gravado ali, era uma sentença, um aviso silencioso que fazia o coração pulsar como um tambor distante. Ana sentiu as mãos suarem frio, as flores quase escorregando de seus dedos. De repente, o som de seus próprios passos parecia estranho, fora de ritmo, como se o cemitério estivesse se dobrando ao redor dela, distorcendo a realidade. Tentou olhar para os lados, à procura de qualquer sinal de vida. Um jardineiro, um visitante, alguém que pudesse explicar aquele absurdo. Mas nada. Nem mesmo o canto dos pássaros, que antes servia de trilha sonora para aquele lugar, podia ser ouvido. O silêncio tornou-se uma pressão física, como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais pesado, tornando cada respiração um esforço. Ana tentou ligar para o pai, seu último porto seguro. A chamada não completou. O sinal sumira. Tentou o aplicativo de GPS, mas a mensagem que piscava no visor era aterradora. Área não reconhecida. Era como se o cemitério tivesse se transformado em um lugar fora do mundo, onde as regras do tempo e do espaço não se aplicavam. Seu olhar foi puxado para trás, pelo som tênue de passos, leves mas firmes, que pareciam se aproximar. Ela girou rapidamente, o coração martelando no peito, mas não viu ninguém. As sombras começaram a se alongar e se confundir. As árvores pareciam se mover, sussurrando algo que sua mente não conseguia compreender. Desorientada, Ana começou a andar mais rápido, tentando afastar o medo que crescia dentro dela. Mas quanto mais andava, menos o caminho fazia sentido. Os túmulos, as flores murchas, as mesmas árvores retorcidas, tudo se repetia como uma armadilha sem saída. Até que ela parou, ofegante, diante de uma nova lápide. O mesmo nome, a mesma data. E agora, o túmulo estava aberto. Um frio cortante percorreu sua espinha, enquanto uma névoa espessa começava a subir lentamente do interior da cova, como se algo estivesse prestes a emergir das sombras profundas daquele lugar que não deveria existir. A névoa que emergia da cova parecia ganhar vida própria, deslizando como dedos gelados ao redor das pedras e das flores murchas. Ana ficou parada, os olhos arregalados, tentando entender o que seu cérebro relutava em aceitar. De dentro da névoa, surgiu uma figura. Não um vulto indistinto, mas alguém com uma forma surpreendentemente humana. Um espelho sombrio de Ana Beatriz. A jovem observava a si mesma, mas o reflexo era distorcido, perturbador. O cabelo igual, a roupa igual, mas os olhos, aqueles olhos estavam vazios, negros como um abismo. Um frio invadiu seu peito, uma ausência que parecia sugar a própria vida. A figura ergueu a mão, e sua voz saiu como um sussurro arrastado, distante e horrivelmente familiar. Eu avisei que não devia voltar. A fala parecia vir do fundo da terra, reverberando como um eco sombrio que penetrava os ossos. Ana tentou recuar, mas seus pés pareciam presos no chão úmido da cova. O medo não era mais um simples instinto, era uma presença tangível, uma força que a paralisava. A figura deu um passo à frente, os olhos negros fixos nos dela. Agora Soma pode sair daqui. O mundo ao redor escureceu por um instante, e o silêncio foi quebrado por um som metálico e distante, como o tilintar de sinos presos ao vento. Ana sentiu um frio congelante, como se estivesse sendo sugada para um abismo sem fim. Em um impulso desesperado, ela tentou fugir, mas o cemitério parecia se fechar ao seu redor, mudando, distorcendo, tornando impossível qualquer rota de escape. Os túmulos se tornaram paredes, as árvores troncos cerrados contorcidos, e a névoa um manto sufocante. E lá estava, na distância, a mesma figura, agora sorrindo. Um sorriso gelado, sem vida, que parecia festejar sua derrota iminente.
Ana sentiu a última gota de força esvair-se, enquanto a escuridão a engolia. Oh! Cemitério deixará de ser um espaço físico para Ana Beatriz. Tornará-se um labirinto infinito, um espaço distorcido onde as leis da realidade dobravam-se como papel frágil. O ar era gelado, pesado, e trazia consigo um cheiro ácido de mofo e terra remexida, que parecia se impregnar em sua pele a cada respiração. Seus passos eram rápidos, quase desesperados, mas a sensação de que ela não avançava se intensificava a cada segundo. As árvores antigas, com troncos retorcidos e galhos que se estendiam como mãos-garras, pareciam fechar-se ao seu redor. A névoa espessa serpenteava pelo chão, avançando como uma sombra viva, fria e sufocante, e o túmulo que a perseguia exalava uma aura palpável de morte e promessa de escuridão. Ana sentiu o sangue pulsar em suas têmporas, a garganta seca, e a sensação de estar sendo observada não a abandonava. O silêncio, outrora profundo, fora substituído por um murmúrio abafado, um sussurro de vozes que coavam em seu cérebro. Cada palavra uma lâmina cortante que aumentava seu pânico. Ela tentou se agarrar ao muro do cemitério. Suas mãos tremiam e cortavam-se nas pedras ásperas, mas o muro parecia vivo, uma barreira que se movia para mantê-la presa. Portões sumiam e reapareciam, e o chão se tornava instável, ora firme, ora como areia movediça que ameaçava engolir seus pés. Caindo de joelhos, Ana encarou a névoa que avançava, agora envolvendo-a como uma mortalha fria. Sentiu algo tocar sua mente, uma presença sussurrante, como se uma voz antiga e cruel se infiltrasse em seus pensamentos. Você abriu o portão, agora a passagem é sua. Sua alma lutava contra essa invasão. O desespero e a angústia esmagavam seu coração. Fechou os olhos com força, tentando manter sua identidade, seu eu, mas quando os abriu, viu os olhos negros da sua própria imagem. Tão próximo se podia sentir o hálito gelado da morte. A voz ecoou próxima, cheia de uma calmaria sinistra. Obrigada por abrir o portão. Antes que pudesse resistir, sentiu uma força invisível envolvendo-a, puxando-a para dentro de si, consumindo cada fragmento de sua essência. O mundo se dissolveu em escuridão total, e Ana Beatriz mergulhou em um abismo sem retorno. Ana Beatriz despertou num quarto branco e frio, o cheiro de antisséptico invadindo suas narinas. O barulho constante de máquinas monitorando sinais vitais parecia ecoar em seus ouvidos, um som estranho e distante, quase como um lamento silencioso. Sua cabeça latejava, e o mundo ao seu redor era um borrão de luzes intensas e sombras vacilantes. Ela tentou se mover, mas seus braços estavam fracos, presos por cintas de segurança. Um medo profundo brotou em seu peito. Não conseguia lembrar como chegará ali, nem reconhecer as pessoas que entravam e saíam do quarto, falando com vozes abafadas e preocupadas. Quando se olhou no espelho do banheiro anexo, a imagem refletida lhe causou um choque. O rosto que encarava era o dela, mas parecia estranho, como se tivesse sido esculpido por mãos desconhecidas. Os olhos, antes vibrantes, agora pareciam distantes, vazios, como se alguém tivesse apagado uma parte essencial dela. Tentou chamar pelos pais, mas as palavras saíam confusas, sem sentido, como se sua própria voz fosse um estranho idioma. Enquanto isso, no cemitério Jardim do Silêncio, o túmulo que antes carregava seu nome simplesmente desaparecera. A terra estava lisa, intacta, como se nunca tivesse sido perturbada. Não havia sinal de flores, lápide ou qualquer indicação de que ali repousava algo ou alguém. Os moradores da cidade começaram a falar em sussurros, contando que, em noites silenciosas, um arrepio inexplicável passava pelo ar perto daquele cemitério. Alguns juravam ter visto uma jovem figura parada diante de um túmulo invisível, com um sorriso misterioso que parecia esconder segredos impossíveis. Ana Beatriz não estava mais no mundo que conhecia e talvez jamais estivesse. O portão que ela abriu permanecia entreaberto, um convite silencioso para aqueles que ousassem cruzar a linha entre a vida e a morte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!